Olá, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre vegetação no Brasil. Esse mapa mostra como a nossa vegetação é bastante diversificada. O Brasil é bastante grande, por isso nos proporciona aí climas e vegetações variados, né? Então a gente pode ver aí que nós temos a floresta amazônica, Mata dos Cocais, Caatinga, Cerrado, enfim, vários tipos de vegetações e que com o tempo, né, desde o processo aí de ocupação do Brasil, a gente vê que houve aí uma grande devastação dessa vegetação por todo o território. Então, nós vamos estudar um pouco sobre a vegetação do Brasil. Vamos começar pelas florestas tropicais, que abrange aí desde a floresta amazônica e a Mata Atlântica. São árvores de grande porte, de grandes folhagens, muito verde, muito rica na biodiversidade e estão associadas aí a climas quentes e úmidos. O cerrado. O cerrado ele apresenta várias espécies, né? São árvores altas, mas também tem árvores baixas e arbustos bem rasteiros e plantas rasteiras. A gente vê aí um clima tropical, temos aí duas estações bem definidas, que é a chuvosa e a seca. Vemos também troncos retorcidos, folhas e cascas grossas. O cerrado apresenta grande biodiversidade. A caatinga, ela é uma vegetação nativa do Brasil. Então, a gente não encontra em nenhuma outra região do mundo. É adaptada ao clima semiárido, aquele clima bem quente, né? E algumas espécies armazenam água e apresenta raiz bem próximas à superfície. E assim absorve o máximo de água da chuva. Campos. Predomina as paisagens com gramíneas, pequenos arbustos, que são árvores de pequeno porte, plantas herbáceas. Ocorre em áreas com relevo levemente ondulado e de clima subtropical. Então, a gente pode observar que a gente vê muito campos na parte sul do Brasil. A mata de araucária também é bem típica do sul, né, do país. Então, a gente chama aí também de mata dos pinhais. Ocorre principalmente em altitudes mais elevadas e está associada ao clima subtropical. Essas espécies de vegetais, que é o predomínio da araucária, a gente observa que ela também é uma árvore tipo conífera. É uma espécie que produz como cone, que armazenam suas sementes. A vegetação litorânea. Essa vegetação, a gente pode destacar as restingas e os mangues. As restingas são compostas de espécies vegetais rasteiras e baixas, desenvolvendo aí em dunas e areais. E os mangues se desenvolvem nas áreas de encontro das águas de rios e mares. Algumas espécies desses vegetais desenvolvem raízes aéreas, assim absorvendo o oxigênio diretamente da atmosfera. O Pantanal é uma espécie, né, de formação vegetal que a gente encontra numa transição entre o cerrado e a floresta amazônica. Essa vegetação está associada ao clima tropical, apresentando aí estações secas e chuvosas, bem definidas.
vegetação das partes mais baixas do terreno é adaptada e cheia dos rios que ocorrem na estação chuvosa. E isso provoca inundações do local. Mata dos Cocais ocorre principalmente no Maranhão e Piauí. O clima é quente e úmido, é uma área de transição da floresta amazônica, o cerrado e a caatinga. E é formada principalmente aí por palmeiras. A gente vê aí o babaçu, a carnaúba e também o buriti. Devastação da vegetação. Como já houve, né, as pesquisas e os estudos, já percebemos que a vegetação do Brasil foi bastante devastada, né, após o descobrimento, com a chegada dos europeus, as atividades econômicas, a ocupação humana. A gente vê que essas áreas, né, de matas, de florestas, foram bastante devastadas. A Mata Atlântica, houve uma intensa extração do pau-brasil ao longo desse período, né, de ocupação humana. E a gente observa que atualmente somente 5% da mata é preservada. Então as cidades foram crescendo, a expansão agrícola, tudo isso contribuindo para que essa mata fosse cada vez mais sendo devastada. A mata de araucária foi a mais devastada no Brasil, pela função da retirada de madeira, a exploração da erva mate, as pastagens, as atividades agrícolas, o surgimento das cidades. Então só resta aí hoje cerca de somente 2% dessa cobertura vegetal que está sendo poupada, né, preservada. A floresta amazônica até hoje, né, há uma imensa preocupação, até uma preocupação internacional com desmatamento, a queimada, a extração da madeira, né, a extração ilegal da madeira, a construção de hidrelétricas, a exploração mineral, o cultivo da soja. Então a gente observa que cerca de 15% dessa área desmatada da floresta amazônica, ela está em território brasileiro. Também ocupa em outros países da América do Sul, mas tem grande parte aí desse desmatamento no território brasileiro. É uma grande preocupação. Outras vegetações, como o cerrado, a caatinga, a gente observa aí que também houve a expansão da ocupação humana, a agricultura, o pasto. Essa devastação, ela contribui muito para a degradação do solo. E há um processo chamado arenização, que é o depósito de areia, que é formado a partir da ação das chuvas e dos ventos. Cabe a todos a preservação das florestas, né? Dessa diversidade de vegetação que tem o Brasil. Bom, vamos para a plataforma fazer um pouco das nossas atividades. Beijos!